Olha lá! Um segredo que eu guardo e na verdade não tem segredo. Eu conheço muitos professores através dos meus cursos online e eu tenho o prazer de ver que tem muita gente boa dando aula, tem muita gente boa querendo melhorar cada vez mais. E quando a gente fala talvez que, ai, o Brasil, os professores, não sei, tem muita gente boa, tem muito professor bom. A gente só tem que dar voz a esses bons professores que estão espalhados por todo o Brasil. E eu descobri que o bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a sua curiosidade, aquele que consegue tirar de você o que você tem de melhor para oferecer. Então, para pensar, o que está por trás dessas escolas famosas, metodologias de sucesso, atividades que encantam as crianças? É a arte de um bom professor. Ele que tem essa capacidade de visualizar tudo que existe para compartilhar com as crianças da melhor maneira. Eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar, os professores precisam usar a cabeça, mas para a criança aprender, os professores precisam usar o coração. Então, eu estou aqui muito feliz de conversar com professores que eu encontro nos cursos e muita gente escreve para mim, já viu que tem um monte de coisa no Instagram, posts no YouTube, no Facebook e muita gente pergunta, Estevão, onde é que eu encontro mais sobre essa metodologia que utiliza brincadeira como ferramenta de ensino e tá tudo no Intensivão Educador Referência. Entra no link da bio, entra no meu Facebook, no Instagram, tem também o site www Educador Referência. Você vai achar no meu site estevãomarques.com todos os links para você participar e entender mais dessa metodologia. Mas ninguém melhor do que os alunos para compartilhar as boas ideias. E eu tenho o prazer de convidar aqui o professor Armandinho. A gente vai conseguir conectar. Vamos ver. Professor Armandinho. Vamos ver se está entrando. Chegando. Conectando. Aê! Eu acho que está ao contrário. A tela do celular. Aê! Aê! Diz igual o Chico dos bonecos, né? Deixei. Armandinho, muito obrigado por estar aqui. Não sei como você prefere que a gente chame o professor Armandinho ou Armando Macedo. Estou muito feliz de estar aqui com você. A gente conheceu nos nossos encontros, né, na live com ideias mirabolantes. Eu queria muito que você compartilhasse um pouco do seu processo, da sua história, das suas atividades. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um monte de gente. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. E você fala da onde, Armando? Começa se apresentando. Onde é que você mora? Você trabalha com crianças? Trabalha com música? Eu estou vendo um violão muito legal aí, cara. Que tem Ah, de adesivo. depois a gente conta a história dele. Eu falo de Joinville, Santa Catarina, mas eu sou natural do Paraná. Vim para cá com 6, 7 anos. E fiz toda a minha vida aqui. E eu trabalho com turmas da educação infantil e ensino fundamental 1, em 2 escolas, né? E você trabalha com música? Ou com arte em geral? Música. Musicalização. Educação infantil e o fundamental. As duas são musicalização. E o Armandinho, você toca violão, você começou tocando violão, você ensina violão com as crianças, ou você tudo? Como é que é a sua aula? Então, eu comecei no baixo, contrabaixo. Eu sou baixista, né? E eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos de idade, meu pai tinha um baixo em casa, ele tocava. Sim, cara. E ele autodidata, fazia ali um som. E eu, cara, meu pai, o que é isso aqui? Que instrumento é esse diferente?
ah, esse aqui é o baixo. E aquilo ficou na cabeça, assim. E eu fui crescendo e sem ter muito contato, assim, né, com instrumentos, sem poder ver muita coisa, né, porque na nossa época era muito... Você via na televisão, né? Você via na internet para ver as coisas. Então, eu lembro que eu fiz, acho que 12 ou 13 anos, eu arrumei um trabalho que era de entregar panfleto na rua, Sei. no supermercado. E daí eu ia lá para juntar um dinheirinho para comprar meu primeiro baixo. E assim começou, né? Eu comprei esse primeiro baixo e logo eu conheci uma rapaziada assim que gostava de música, que queria tocar na igreja e vamos fazer música e tal, e vamos montar uma banda, aquele sonho, né, de adolescente e tal. E daí assim eu comecei. E antes de eu comprar esse baixo, o que me estimulou a fazer isso? Eu estava uma vez ensaiando com o pessoal, estava vendo o ensaio de uma banda, né? E daí eu com o violão fazia o baixo assim no violão e vendo eles ensaiando. Aí uma hora o guitarrista da banda, o menino que tocava, parou o ensaio, tirou o baixo da mão do baixista e deu para mim. Toca aí. Demais. Ele falou, tu que vai tocar aí, tu que vai tocar. 3 músicas é tua. E depois daquilo ali, passou 1 mês, 2 meses, aquele baixista acabou saindo da banda. E você entrou. De forma espontânea. Foi muito engraçado, a gente conta a história até hoje. E daí eu fiz muita amizade com esse rapaz e a gente começou a estudar juntos. Ele foi para uma outra área, né, da vida dele. E eu continuei estudando música, né, e depois comecei a tocar na noite e tal. Mas eu sempre tive essa coisa do ensino, da pedagogia. Então daí eu fui buscar a formação em pedagogia. Que demais. E me formei. Teve o seu percurso muito de orelha, né? Você tirava tudo de orelha, você olhava um ensaio e tentava acompanhar. Isso é um processo muito bom, né? Que você fica inteligente vezes 2, porque você tem que dar conta, tem que entender, tem que achar os seus caminhos, autodidata. Muito bom. E a música abriu muitas portas, assim, porque eu sempre fui sorridente, mas eu era tímido. Eu tinha medo de falar, de me expressar, às vezes não sabia como. E a música trouxe isso, né? Até pelo fato de ser o contrabaixo, que é um instrumento que fica mais nos bastidores, né? Que está mais para ser sentido. É uma coisa que a gente mais sente do que ouve, né? Tem uma... E eu falava no grupo que quando toquei muito, assim, eu toco um monte de gente, assim, o baixo é que a gente não escuta, mas quando ele não tá, a gente sente falta. É muito engraçado, né? Porque você no percussionista, baterista, você estava sempre do meu lado, né? O baixista, a gente está sempre junto, fazendo a cama, o que suporta a harmonia. Olha só que bonito, é legal isso, né? O baixo ele dá harmonia, ele faz colar, né? A guitarra, o piano com a percussão e a voz, ele dá a cama para todo mundo. É um instrumento muito bom, que abraça, né? Ele é um instrumento que abraça todos os outros. Isso aí, muito. Eu sou suspeito de dizer, né? Amo muito, gosto muito, mas eu tive que escolher, né? Chegou um ponto que eu tive que escolher. Vou continuar pegando estrada, trabalhando em estúdio. Teve um tempo que eu trabalhei em estúdio, né? De gravação. Mas eu tive que tomar uma decisão. Vou ter o baixo como um instrumento de trabalho ou como um instrumento onde eu posso ter um projeto paralelo, né? Como eu tenho hoje, né? De tocar as músicas que eu gosto, do jeito que eu gosto, né? E não necessariamente ganhar dinheiro com esse instrumento, não me sustentar, né? Ou ir para o ensino, né? Mas o ensino também sempre foi uma paixão. Eu sempre quis fazer pedagogia. E numa época eu tentei fazer, e uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, há muito tempo, assim, essa pessoa olhou para mim e falou assim, cara, mas você fazer pedagogia? Mas, sério?
como assim? Você é tão Não é tímido, para ti, você é tão tímido. não é para você. E, e aquilo me marcou, assim, sabe? Porque eu pensei, mas por que não é para mim? Por que eu não consigo? Por que eu não vou conseguir? Né? E quando eu entrei na faculdade, graças à minha esposa, na época que nós namorávamos, ela sempre vai lá, começa, tu vai ver que a coisa vai ser diferente, vai mudar tudo, você vai aprender um mundo diferente. E lá eu conheci a musicalização, Que demais. né? Que eu tinha uma ideia da pedagogia antes de entrar na faculdade. E quando eu cheguei, encontrei com uma professora e ela falou: por que você não vai? Você gosta de música? Eu já chegava lá na aula e já acabava a aula e ela enchia a orelha dela de coisa. Vamos fazer, semana que vem vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Não sei. Sabe aquele aluno chato que fica no professor? Mas é uma esses são os melhores. E ela, ô Armando, vai lá fazer, vai fazer musicalização, vai atrás, vai procurar, porque é o teu estilo, você vai gostar disso daí e tal. E a gente tem, né, hoje ainda, na musicalização, ainda tem muitas barreiras para quebrar, em termos de reconhecimento, de entendimento de como que funciona, de como que a música tem que ser entendida, né? A metodologia, né, para se trabalhar. Porque, às vezes, num cenário acadêmico, né, muitos professores e gente que está ali não teve também uma educação musical, né? Passou por toda uma educação, teve todas as matérias, mas faltou a música. E isso era uma coisa que me incomodava muito na escola, assim, E olha só que eu pensava, importante, poxa, Armando, ver na sua história, né? Você falou, cara, eu era uma pessoa tímida, eu tinha uma barreira aí para comunicação e graças à música, graças ao instrumento, né, que foi um meio de comunicação, de expressão do sentimento e daí de fazer amizade, né, de entrar para uma banda, você vê o quanto isso pode ser importante na vida de uma criança que às vezes está com dificuldade de se relacionar, de se expressar em sala de aula. E esse é um grande papel não só da música, mas de todas as artes, né? Ampliar nossa exatamente. comunicação, ampliar a nossa comunicação, transmitir os nossos sentimentos. Isso é fundamental. Isso aí, muito, muito, muito mais. E eu estava assistindo uma live esses dias da importância da gente valorizar o instrumento musical para a criança, dela ter essa referência, né? Porque se a gente pegar de um tempo atrás, a gente via muito bandas, né, tocando, o instrumento sendo o protagonista, né? O cantor cantava, mas aí tinha uma parte que tinha um solo de guitarra, né? Um solo de qualquer outro instrumento que seja. Esse protagonismo do instrumento, ele tá um pouco esquecido, né? A criança, às vezes, vai fazer aula de música, eu vejo muito. Eu vou. Professor, eu faço aula de música, mas lá eu tenho aula de saxofone, flauta doce e violão. Ukulele, bateria. Então a criança vai para tudo, ela não sabe o que ela quer. E, claro, que às vezes acontece, né? De levar um tempo para descobrir. Mas eu, cara, com 6 anos, 5 anos, eu olhei o baixo e falei, é isso que eu quero tocar. Amor à primeira Né? vez. É. É? E isso é E acho que isso falta acontecer também mais um pouco, né? que demais. E, Armando, você está falando aí da sua vida, de como você entrou na música, aí você foi para a pedagogia, e uma coisa muito legal, cara, todo mundo que é professor aqui, é muito bom escutar as pessoas que estão do seu lado, a opinião, você acha que é isso, vai dar certo assim, vai dar errado, ou vai lá, começa, né? Isso foi que a sua esposa falou. Como é que é o nome da sua esposa? Maiara. Maiara, que bonito o nome, Maiara, falou, vai lá, começa. Você nunca vai saber se foi feito para você mesmo, se tem sentido se você não começar. Então foi ótimo, a melhor coisa, você não teve medo, ouviu a Maiara, falou, cara, deixa eu ir lá, e vai lá, começa, e foi se interessando. Isso que você falou que é muito importante também, sabe aquele aluno chato? Esse não é o chato, esse é o legal. Porque o professor, quando está sentado e vem o aluno e fala, mas a gente pode fazer isso? Onde é que eu procuro isso? É sinal que você, como professor,
está indo bem. Porque quando termina a aula, ninguém vai falar com você, ninguém transmite uma ideia, ou você não conseguiu ampliar nada, você semear aquela curiosidade, né? Aquele bom maestro, ele faz despertando sua curiosidade. Então, isso é bom, né? Quando você tem um aluno assim, chato, que esse tipo de chato seja para todo mundo. E, Armando, quando você começou a dar aula, como é que foi o seu primeiro dia de aula? Você passou, fez pedagogia, você tem essa prática muito forte, né, de estar com a banda e ir lá e tocar no ensaio. Como é que foi com as crianças? É um outro tipo de show, você em sala de aula com as crianças. Foi, cara, foi muito legal a primeira experiência. Depois, com o tempo, eu fui percebendo as dificuldades, né? Mas a primeira experiência em sala, que eu me lembro, foi no estágio já. Ah, E foi com esse violão aqui, que demais. Ele tem uma na corda. primeira aula. Ah, Ele foi. tem uma corda. Não tem corda. Ah, não. Ele é sem corda. Ó, Ah, é um barbante. esse violão, ele era do meu bisavô. Seu É um bisavô. trovador. É, Olha que meu bisavô, ele deu para o meu pai, aí o violão foi se acabando, né? Foi virando em nada, tava lá jogado. Aí eu peguei, pintei ele, fiz Marte. uma, uma arte assim, muito da doida. Agora ele tá bem acabado, né? Que já faz muito tempo. Tem um Homem de Ferro aqui atrás e tal. E daí, quando eu cheguei que eu mostrei esse violão, e daí, das cordinhas aqui, eu tirava as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ia tirando uma por uma, né? Cantava a canção e tal. E, mas esse violão tá faltando acorde, será que tem mais alguma coisa? Aí eu fiz uma pulguinha de barbante, e a pulguinha vinha aqui dentro. Deixa eu ver se ela não tá aqui. Acho que ela tá aqui ainda. Daí tirava a pulguinha. E ela era o seu... Aí... Hã? Ela era o mascote da aula. É a mascote. Aí o que aconteceu? Termina a aula, todo mundo pulando, pula pulguinha danada e pula pulguinha. E daí eu pego, daí no final da aula eu pegava o violão com cordas, daí, né? O violão certo, daí. Eu fazia uma mágica e tal. Que demais. E daí aquilo ali surgiu, começou a surgir as dúvidas, que essa aula foi tão interessante e foi a primeira, que daí eu comecei a pensar, tá, mas eu tenho que criar outras iguais a essa, né? Olha só, o que o Armando fez aqui é muito legal pensar. Eu fico imaginando a sua preparação para esse primeiro dia. Você pegar um significado pessoal, né? Esse violão que é do bisavô. Aí você preparou, cara. Você foi lá, cortou, enfeitou, inventou a pulguinha, botou a nota. Você preparou toda a aula de um elemento, né? De um elemento desse violão ia sair todas as atividades da aula. Isso é uma aula espetáculo, ou seja, tudo que você planeja no show, que você tem que ensaiar, repertório, uma atrás da outra, você fez a mesma coisa no seu primeiro dia de aula. Incrível. E como é que foi a segunda? A segunda? Não lembro mais. Seguir esse seu estilo de aula que você levava? Consegui. Que demais. Pelo que eu me lembro aqui, depois veio um macaco que eu tinha, um macaco prego. E foi uma aula assim também, que eu tinha aquela coisa, né? O macaco só come banana, mas o macaco não come só banana. Por que as crianças acham que ele só come banana? Né? Então, vou tentar desconstruir isso. Daí eu peguei uma história lá que existia, agora eu não lembro muito bem. E daí contava essa trajetória do macaco, que foi na frutaria, pegou várias frutas. Daí chegou. Hoje em dia eu já meio que adaptei, que daí o macaco chega e vem a murucututu, né? 5 sílabas e 5 utos. e daí quando o macaco vai... Porque daí a gente começa a pegar... Eu percebi com o tempo que eu tinha essa facilidade de pegar uma coisa que está pronta, às vezes, e adaptar para minha realidade. Que às vezes era mais fácil fazer isso do que criar uma coisa do zero, inventar uma coisa
o tempo todo, né? Então, olha só, calma aí que você acabou de dar uma dica fenomenal para todo mundo escrever. Então, você às vezes não está fazendo aquele papel de criar, eu estou criando tudo do zero. Não, você está adaptando. Você usou uma outra palavra muito importante, que é eu fui desconstruindo essa ideia. Ou seja, você pegou uma ideia geral, que é do universo da criança, e você trouxe um livro, você trouxe uma música, você trouxe um ambiente, né? As frutas, tudo. Isso é perfeito, cara. Quando a gente está trabalhando com projetos, você tem uma ideia central e você pode ir desconstruindo. Ao desconstruir, essa palavra é muito boa, você começa a vir insights, né? Uma chuva de ideias. Ah, eu posso pegar um livro, eu posso. Ah, lembrei de uma música. É fruta, lembrei de músicas de fruta. Macaco, música de macaco, atividade, livro, teatro, dança. E fica tudo mais fácil assim. E não tem mais fim, né? Não tem mais fim. Uma vez que Não você tem mais fim. faz essa desconstrução ou esse trabalho do processo de aula, né, e que é super criativo, você parece que não está criando nada, mas você está construindo o seu processo de aula muito bem amarrado. Muito bom, cara. Uma vez me perguntaram assim, eu fiz cantei uma canção, aí me falaram, professor, essa música é tua? É. Ah, e aquela lá é sua? Não. Algumas são minhas, outras a gente pega emprestado. Isso. E é isso aí. Porque às vezes a criança está escutando pela primeira vez, né? E é muito importante. A gente fala, nossa, isso é do meu amigo, eu aprendi com meu amigo Armandinho. E tem internet agora, ó, vamos ligar, vamos conversar com o autor. Ou então, essa é folclórica, o domínio público. Há muito tempo atrás vieram a origem das coisas, as crianças querem saber a origem. E, ô, Armando, como é que foi que a gente se conheceu? Como é que você chegou até o Estevão? Nossa, estou fazendo minhas aulas, construindo, e aí você me achou. Através da onde? Quando eu comecei com essa coisa da musicalização, eu senti a necessidade de contar uma boa história, de me expressar da forma como a criança, de uma maneira que a criança quisesse me ouvir, sem eu precisar exigir a atenção dela, né? E eu lembro que eu fui pesquisando e eu já tinha visto algumas coisas do Grupo Tri, do Palavra Cantada, mas isso antes da musicalização, né? Aí eu pesquisando, eu fui atrás de alguém que contasse uma boa história. E eu achei, nesse meio do caminho, o trabalho do Chico. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, caraca, que é isso? Meu Deus do céu! Né? Impressionado assim com a forma como ele usa a entonação, a forma como ele se expressa, que usa as palavras e fala e se comunica. E daí um dia eu cheguei numa história que você contava do balaio. Do balaio. E eu falei, é o Estevão contando essa história? Eu falei, caraca! Muito bom, muito bom, muito massa. E daí eu lembro que num dos vídeos que eu assisti, você falava assim que você tinha essa referência da história que o seu pai contava, de como ele chegava e passava isso para você, né, do Sapituca, da brincadeira dos nomes, né, Armandinho, Gudinho, Serra Matutinho, Xirigabutinho, e isso veio muito forte, falou muito assim comigo, sabe? De modo que eu falei, não, eu preciso internalizar isso, preciso fazer com que essas coisas sejam naturais, da mesma forma como eu comparei com a música, né? Para eu tocar uma música, ela precisa ser natural. Eu não posso ir tocar e ficar olhando a partitura o tempo todo, porque senão eu não vou conseguir me comunicar com o público, né? Tem que sair espontâneo. E daí, para eu chegar na resposta, né? E foi aí que eu tive essa necessidade na hora de ampliar da boa história, ampliar com canções e brincadeiras. E daí eu fui entrando numa escola que é maior, uma escola que tem mais turmas. Então eu falei, cara, eu preciso de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Porque as crianças, elas estão assim, ó, professor, o que vai ter hoje?
qual é a música de hoje? Qual é a novidade? Sabe? Então, tem um peso nisso, a gente precisa considerar, né? Uhum. E às vezes, se é a mesma atividade, mas de novo isso daí? Então, E aí eu fui atrás do teu trabalho mais a fundo, né? E comecei a comprar os livros e ver os cursos e baixar a playlist toda que tinha ali, tudo que eu podia baixar, tudo que eu podia assistir, estudar mesmo, sabe? Estudar a forma como você pensa para dar aula, a maneira como você idealiza, tanto do Hadoop, né? Que é meu Deus, aquilo ali é fascinante, maravilhoso. E era uma coisa que eu lá no violão lúdico, já tinha contextualizado a história, o objeto, o instrumento. Eu, cara, isso é a resposta do que eu tô procurando, do que eu tô precisando, né? E caiu como uma luva. Caiu como uma luva. Olha só que legal. Então, quando você mostrou seu violão, então você tinha primeira aula que você fez, hein? Olha só que legal. Então, você trouxe todo um processo de aula super bem construído através de projetos com artes integradas, que você falou do Hadoop, né, que conecta história com artes plásticas, artes visuais, com dança, com objetos, com brinquedos, com instrumento musical. É tudo isso que você trouxe. E quando você, eu acho que procurou, você falou uma referência muito importante para mim, né? O Chico dos Bonecos, que é meu pai, é um professor que conta histórias, e quem trabalha com educação infantil, fundamental um, sabe da importância da história. Através de uma boa história, você tira tudo dela. Você pode ensinar matemática, português, geografia, ciências, música. Então, você sabe da importância dessa história, as histórias musicais. E aí, você viu quando você deve ter visto algum vídeo meu com o Chico dos Bonecos, contando histórias. Depois, quando eu falei do Hadoop, desse processo, veio a identificação, né? Eu falo, nossa, talvez esse processo orgânico que eu fazia, que talvez não parei para pensar muito como é que era, eu só dei nome para o seu processo que já existia. Então, você se identificou como uma luva, né? Foi, pô, é exatamente isso que eu faço. Então, talvez, existem muitos caminhos. Quando às vezes se depara com algum que já está construído e que cola e que casa direitinho com o nosso estilo, esse talvez deve ser um processo que vai potencializar o seu talento, né? Não vai aprender do zero. Você vai começar de um patamar e vai potencializar ele para comunicar mais com as crianças. E funcionou, Armandinho, quando você começou a colocar isso em aula, as atividades, as músicas? Funcionou como uma luva, assim. Tem, às vezes, situações de adaptações que acontecem naturalmente, porque os alunos vão trazendo, né? Então, planejar uma aula é mais fácil. Hoje eu estava fazendo a música A Maré Tá Cheia, do curso. A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, ia, ia. E daí eu falei, ó, porque a gente precisa dar um direcionamento, né? Eu falei assim, para os alunos, essa música, no começo, tem ali um ritmo que é dançante, que lembra a capoeira. E essa música é dançada na capoeira. E ali na escola onde eu trabalho tem um profisico que dá aula de capoeira. Tem alunos nas salas que fazem aula de capoeira. Então já começaram a gingar na sala. E foi aquela festa, assim. Foi muito legal. Porque eles não... Ao mesmo tempo que eles se divertiram com a canção, fizeram a atividade, eles trouxeram uma coisa, né, daí me ensinaram a fazer a ginga, né, que eu fiz capoeira um tempo, muito tempo, quando eu estudava, não lembro mais como é que era. Não, professor, tem que fazer assim, tá fazendo errado. E daí a gente fazia as outras partes da canção, né, de bater palma, e ficou, a gente conseguiu juntar a dança, a capoeira, a música, a percussão corporal, né, a história daquilo ali, né, do contexto da capoeira. Olha só, cara, tudo isso que você está falando é uma aula. Você está trabalhando sempre com projetos grandes. Isso que você fala de desconstruir, de você conectar. Então, olha só, a Mandinha falou,
peguei uma música que ia trabalhar, né? Às vezes a dança, grave, agudo, tem harmonia, primeiro grau, quinto grau, já tem tônica dominante. Você pode ir longe com isso, com uma música, para diferentes idades. Mas, ao fazer isso, você traz um contexto. Capoeira. O que é capoeira? De onde é que veio a capoeira? Quem inventou a capoeira? Qual que é a nossa cultura brasileira? Formada por quem? Então, você vai pesquisar. E você fez uma coisa que eu acho que todo bom professor devia fazer, que é aprender com os alunos. Que esforço você tem na sua sala de aula que os seus alunos vão falar assim, nossa, mas o que você pode me ensinar? O que você tem? Ah, você conhece a capoeira? Então me ensina, ou seja, a criança vira o professor deixa esse espaço para as crianças que saibam, ou seja, você está criando um ambiente saudável, um ambiente que a criança é reconhecida, e isso é um ambiente perfeito para ela aprender. Então, essa é uma técnica, né? Esse é um hábito que todo bom professor devia ter, de ensinar e aprender na mesma aula. Muito bom, muito bom. Posso dar um exemplo? Pode. De uma, já que a gente está falando, né? Tem aconteceu uma situação uma vez numa sala que eu precisava mostrar o silêncio. E daí eu tenho um sininho aqui, que é esse sininho aqui. Daí aí eu contei a história do sino, que era uma cidade que tinha o sino e tinha estragado. Tudo que funcionava na cidade tinha som de sino. Na igreja era o sino, a buzina do carro era som de sino, semáforo, e assim vai, né? E daí chamaram lá os 7 anões da Branca de Neve para consertar o sino, encerrar o sino, cortar o sino, e o sino não funcionava, porque se eu pego ele assim, né, ele não tinha som. Né? Aí eles foram lá, tentaram consertar, aí fez o shimijite, shiminite, concertite, consertar. Foram tocar, veio esse som aqui, né? Que ainda não é o som do sino, né? Então a criança, tá, mas meu, tá estragado o sino mesmo e tal. Vamos lá consertar de novo. Aí chama lá os 7 anões, conserta ali. E daí no final, né, para abreviar, no final da história, aí vem o som do sino brilhante. Meu, funcionou, deu certo e tal. Então, aí depois que eu contei a história, aí eu passei para eles, eles tinham que fazer os 3 sons, né? O silêncio, Rítmico. Depois o som assim, que é mais grave, e assim mais brilhante. E eu consegui experimentar, saborear o silêncio que estava tão difícil naquele momento, que era difícil de entender. E aquilo, eu falei assim, meu, que bom, graças a Deus. Graças a Deus eu consegui achar alguma coisa que a gente experienciou, saboreou, e depois aquilo ali gerou outras situações na sala de aula. Eles conseguiram entender melhor, né, a importância de ouvir o silêncio, né, de entender o silêncio. Não, e entender através de uma história, porque as teorias, elas vêm na nossa cabeça e desaparecem. As histórias são para sempre. Então, todo bom professor, outra dica incrível do Amandinho aqui, todo bom professor que tem que trabalhar com um conceito, com uma técnica, você, se for para uma história, ela vai ser inesquecível. Se for um conceito, o silêncio é a falta do som, quando nos... e embora acabou, amanhã a criança esqueceu. Então, quem é sensível para o desenvolvimento da criança sabe não só como ensinar, mas principalmente sabe como a criança aprende, sabe que a história tem esse poder, né, de não só explicar, deixar tudo claro, mas de ficar na memória guardada da criança. Os 7 anões vieram, e o sino, e fez a mágica que não soava, e depois soou. E que demais, Mandinho, de todas as atividades que você falou da maré, tem o silêncio também, tem um monte de música que tem no nosso curso. Qual é uma que faz mais sucesso hoje em dia na sua Faz mais sucesso a atividade. atividade? É. A atividade que mais encanta no cantar e que traz assim para perto é
a música das baratas alienígenas. Vamos ao passeio, sim, sim, sim. Ei, o carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa. Aí essa música, ela é meio assim, eu cuido quando eu vou usar, né? Porque ela é muito massa. E eu uso em momentos especiais, assim, específicos. Por exemplo, a gente teve o primeiro dia de aula, eu fiz um Minion, que na escola que eu trabalho, segunda, terça e quarta, eu tenho que levar o equipamento de uma sala para outra. Eu peguei um carrinho de feira, uma caixa de papelão, e eu encapei ela com EVA e fiz um Minion dela. Amarelão, assim. Aquela caixa enorme amarela. Daí pensa em chegar com aquilo na sala, né? Pronto. Passeando pelos corredores com esse Minion gigante. É um barato, cara. E às vezes, tipo, às vezes eu penso assim, eu um adulto caminhando com uma caixa de Minion para baixo e para cima, e eu penso assim, cara, mas não me importo, porque a volta que as crianças trazem, o carisma que elas te entregam, que elas vêm e fazem carinho no Minion, não pode deixar o cabelo dele desarrumado porque ele não gosta, e zelam, né, pelo Minion, e elas sabem que ali dentro tá as coisas do professor, né? Então, professor, o que você vai tirar daí de dentro? E daí eu fiz essa canção e adaptei, né, a letra, mudei a letra. Só não vai pedir para eu cantar que eu não vou lembrar. Adaptei a letra para Minion, né? Aí contei uma história lá do Minion e tal, para fazer um exercício lá que eu precisava de canto, né, de técnica vocal. E foi maravilhoso, assim. Maravilhoso, muito massa. Você desconstruiu, de novo a palavra, a ótima da música, você desconstruiu a música para se vir como uma chegada, um ritual de chegada do Minos que traz os instrumentos, que você vai passando. Isso é fantástico. As rotinas são ótimas para as crianças. E você tem algum depoimento que você lembra das crianças, ou dos professores, ou dos pais das crianças sobre as suas atividades, as suas aulas, o seu material? Tem um depoimento de uma época, eu estava numa formatura e a mãe do menino chegou e falou assim para mim, professor, eu queria te agradecer. Daí eu assim, né? Por quê? Agradecer pelo... O meu filho, ele perdeu o pai e ele não fala. Ele não fala. Mas quando é no dia da sua aula, ele chega em casa contando tudo que aconteceu na sua aula. Então, muito obrigado, professor. Eu posso te dar um abraço? Ela me deu um abraço e falou, continua nesse caminho. E foi muito importante para mim isso, porque eu estava num momento assim da musicalização, ainda era início, eu ainda não tinha conseguido trabalhar numa escola grande, não tinha o que eu construí na música, com o baixo, eu não tinha ainda construído com a musicalização. E aquilo ali foi muito importante, me deu um ânimo a mais, assim. Que demais, que bonito. Parabéns, Armando, muito legal, porque do mesmo jeito que você era tímido no começo, a música te ajudou, você passou isso adiante, cara. Então isso é muito bonito. Eu falo que sempre o bom professor é aquele que pode tirar o melhor de você. Então, talvez por ter vivido isso, você organicamente consegue transmitir essa ideia e essa sensação para as outras crianças. E, novamente, a importância da arte, da música, de poder ajudar a criança a se expressar. Isso não tem nada que consiga do que uma boa aula, um bom professor. Então, parabéns. Demais. E É aquela coisa uma vez eu assisti um seminário de um professor e ele falou assim, você sabe aquela aula que acaba e as crianças fazem assim, ai, mas já acabou essa aula? Já? Eu nem vi o tempo passar, sabe? Que é isso que às vezes eu ouço em sala de aula, termina uma aula, eu ouço isso e falo assim, meu, que barato, hoje, que não é uma autoavaliação, não, isso é bom, isso é ruim, isso... Não, é aquela coisa de
é a autotélica, né? Não, o tempo passou e eu nem percebi. Eu aprendi brincando, assim como é a proposta, né? Educando pela brincadeira. Aprendi brincando e não vou esquecer. Não vai ser uma coisa que passou em branco um tempo que se passou e a gente não aprendeu nada, talvez, né? Então, olha só, isso é muito importante. Todo mundo, tem muita gente que às vezes está aí com dificuldade, que está dando tudo errado na sala de aula, e às vezes tenta colocar brincadeira em sala de aula, mas está errado também. Mas você vê que o Armando está ensinando para a gente que tem um processo, tem um objetivo e ele vai construindo aquilo, ele prepara os objetos, a história, a música, tudo está no seu lugar. Então, a gente tem que trabalhar às vezes parece fácil, mas tudo que é simples, a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Você parou em casa, você ficou planejando, e aquilo que fala assim, nossa, já acabou, foi tão rápido, porque teve um trabalho de planejamento do professor, de saber como é que começa, depois eu faço isso, conto a história, conecto com um minion de caixa, ou se não com violão, eu tiro a pulguinha de dentro do violão, conecto com a música da pulguinha, depois... Então, isso é muito legal de ver no seu processo de ensino e como é que isso gera resultado, não só para as crianças, mas para a família das crianças. Olha só como é bonito a gente É. ver esse depoimento da mãe. E, o Armando, qual que seria a maior diferença do Armandinho que começou lá na primeira aula com o violão do bisavô e o Armandinho hoje, depois de estar indo atrás de histórias, se formando, investindo na formação, qual que é a maior diferença? A maior diferença É. é. Ai, pergunta difícil. Essa é difícil. Eu acho que é a capacidade de adaptação e a força de vontade e, e a satisfação, né? Porque é uma coisa que lá no começo eu não via muito, eu não percebia muito aonde eu podia chegar, onde eu podia me encontrar com a musicalização, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu trabalho numa escola que, quando eu era criança, era uma escola que eu queria estudar, mas não podia, morava longe, não tinha condição, né? Uma escola que eu passava perto e falava, nossa, essa escola é muito massa. Meu, um dia eu posso trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. E isso parecia uma coisa tão distante, né? E hoje é uma coisa que está perto. E eu falo assim, eu não posso... aquilo que nasceu lá atrás tem que continuar, tem que estar aceso. Ano que vem eu não posso fazer menos do que eu fiz esse ano. Senão eu estou andando para trás, né? Senão eu preciso crescer, porque se eu tivesse num outro trabalho, fazendo outra coisa, eu ia querer avançar, né? Então, eu acho que isso é uma grande lição, assim, a vontade de avançar, muito mais do que a vontade de querer ter um reconhecimento financeiro primeiro. Não, queira avançar, busque, vai atrás, porque as portas elas vão se abrindo e o seu leque de opção ele vai aumentando e você pode escolher. Vai chegar um ponto que você vai poder escolher aonde você quer estar, com quem você vai poder estar. E isso não é uma coisa de arrogância, não, é uma coisa de que você conquistou aquilo, né? Mais pessoas estão te vendo, digamos assim, né? Não no sentido de ah, é, eu vou aqui porque aqui é melhor ou porque aqui é pior. Não, porque você está buscando aquilo e está crescendo em todas as áreas, né? Na saúde física, mental, espiritual. Isso é muito importante. O Armandinho, ele é reconhecido porque ele gera resultados. As crianças começaram aqui e começaram a desenvolver de uma maneira integral, com música, com histórias, com criatividade, e chegaram lá. E
tudo isso que você fala, né, de poder escolher uma escola legal para você trabalhar, que vai te apoiar, é uma consequência do seu bom trabalho, da sua vontade de querer sempre mais, de ser melhor do que você ontem. Então, eu acho que isso também, eu acho que é o fundamental de todo professor, né? Essa força de vontade de querer melhorar, e assim todas as portas vão se abrir, porque vai ser uma consequência. Você está gerando resultado, você tem esse brilho no olho de, vamos fazer, vou conectar, vou aprender com as crianças, vou trazer um material novo, vou trazer uma história nova, e estou investindo na minha formação. E essa capacidade que você falou, essa capacidade de adaptação, de chegar numa aula, a frase que eu sempre falo, né? O professor ensinar, é preciso o professor usar a cabeça. Então, a gente estuda bastante, faz muita formação, conhece todas as metodologias, mas quando você está na frente da criança, para a criança aprender, o professor precisa usar o coração, ou seja, ele olha e fala, nossa, para essa criança eu tenho que mudar um pouco o meu planejamento para ela conseguir entender. Aí você pega o sino, muda um pouco a história e ela vai entender. Ou seja, essa adaptação é fruto de muito trabalho, de muita estudo, né? Então as portas vão se abrindo e Amandinho, espero tudo de bom para você e espero que a gente se encontre no nosso encontro presencial, hein? Já comprei as passagens. Já. São Paulo, dia 27 de agosto, quero você lá, cara. Vai ser um prazer te ver pessoalmente. Prazer vai ser meu. E, Amanda, a nossa live já está terminando e eu tenho certeza que você tem uma música sua que as crianças adoram. Você não quer cantar para a gente? Canto, canto. É. Deixa eu ver aqui. Que as crianças gostam. Tem uma música que eu fiz que ela fala do mundo colorido. Eu gosto muito dessa música, assim, quando preciso mostrar alguma música para alguém, eu gosto de cantar ela. Pra fazer. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Todos os dias, quando eu acordo, eu imagino um mundo colorido, ao me dar conta da realidade, do universo que havia escolhido, ao me dar conta da realidade, do universo que havia escolhido. Este é o mais completo de todos os meus sonhos, o fim do arco-íris, o meu mundo de todas as cores. Este é o mais completo de todos os meus sonhos, o fim do arco-íris, o meu mundo de todas as cores. Por aí. Bravo! Muito bom, obrigado, cara. Obrigado, Amandinho, por compartilhar um pouco do seu tempo, das suas ideias, da sua arte. Muito bom as cores do Amandinho aqui para encher a gente de alegria, para amanhã já pensar em tudo isso que você ensinou para a gente. E a gente se encontra no encontro presencial que vai ter e nas próximas lives que a gente vai ter do grupo, no nosso clube. Tá bom? Um grande abraço. Muito bom. E muita saúde. Abraço. Tchau. Tchau, volante. Até mais. Que demais. Olha que pessoa especial, Armandinho. A gente aprendeu muita coisa com ele, de querer sempre mais, essa capacidade de adaptação, essa força de vontade de ser cada dia melhor. E todos os trabalhos que você sempre sonhou em ter, vai ser uma consequência desse seu caminho que vai percorrer. E eu convido todo mundo, assim como eu conheci o Armandinho, eu posso conhecer você também, um curso online. Tem aí um intensivão educador referência, que eu compartilho essa minha metodologia. A gente falou do Hadoop, de como multiplicar por 6 o seu repertório de atividades, com essas artes integradas, com contação de história, com música, com dança, com cultura popular.
Então vai lá, porque a primeira aula do Intensivão Educador Referência já está aberta e eu espero você para a gente conversar. Vai lá, tem um material que você pode fazer o download, já botar na aula de amanhã mesmo. Então vai ser um prazer te ver. Você que trabalha com música, você que é pedagogo, você que é professora do ensino infantil, do Fundamental 1, Fundamental 2, tem um projeto muito bom para você no Intensivão Educador Referência e espero você lá na aula 1. Deixa o seu comentário, responder o comentário de todo mundo. Vi que tem muita gente ao vivo aqui. Muito obrigado. E a gente se vê lá na aula 1 do Intensivão Educador Referência. Vou para lá agora. Até mais.